Iniciamos a nossa transmissão. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Chega de bagunça, que vocês estão muito bagunceiros hoje, gente. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha, uma coisa eu aprendi nesses anos todos caminhando com Deus, estudando a palavra e pregando a palavra, que o Antigo Testamento nada mais é do que algo simbólico que estava no coração de Deus e que Ele faria cumprir tudo novamente no Novo Testamento, mas de maneira concreta, não simbólica. Como assim? Você vê que Abraão, ele vai até Melquisedeque, e Melquisedeque recebe os seus dízimos e dá a ele pão e suco de uva. Lá na frente, Jesus disse assim: este é o meu corpo e é o meu sangue. O que era o corpo de Cristo? Era o pão. E o suco de uva? O sangue de Jesus. Quer dizer, no Antigo Testamento já houve a partilha do pão e do suco de uva. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, para cruzarem para o outro lado, eles atravessaram o Mar Vermelho. E diz a Bíblia que eles foram batizados naquelas águas. Se você notar, Jesus lá na frente, no Novo Testamento, ele diz o quê? Aquele que crer e for o quê? Batizado será salvo. Então você vê que já existia a Santa Ceia no Antigo Testamento, mas eles não sabiam. Já existia batismo no Antigo Testamento, foram as águas do Mar Vermelho, mas eles não sabiam. Até o céu já havia menção no Antigo Testamento. Só que o céu no Antigo Testamento tinha outro nome. Qual era o nome do céu do Antigo Testamento? Canaã, a terra prometida. Viveram no Egito, e com a libertação do Egito, eles foram para onde? Para Canaã, que era chamada terra prometida. O próprio Isaac, filho de Abraão, foi para o Monte Moriá ser sacrificado. Ele foi sacrificado? Não. Era um homem, filho de um homem chamado por Deus, filho único que ele tanto amava. Nesse mesmo monte, 3.500 anos depois, Jesus, o Filho de Deus, é sacrificado, no mesmo lugar. Então o Antigo Testamento, na verdade, era uma expectativa de Deus para aquilo que no Novo Testamento iria se cumprir. Quem está entendendo isso? Olha que bonita essa palavra, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Gênesis 15, 13 e 14. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Você percebe que o povo de Israel, por conta da desobediência, do pecado, foram parar no Egito. Alguém sabe como Israel foi parar no Egito? Você lembra da história? Nós tínhamos Abraão, nós tínhamos Isaac, nós tínhamos Jacó. Jacó tinha quantos filhos? 12. Um deles chamava-se José, e o papai gostava muito do José, tanto é que colocou sobre ele uma túnica colorida que representava todos os sonhos que ele tinha sobre aquele menino. Os irmãos invejavam ele por conta disso, até que um dia eles tramaram e resolveram dar um fim no José. Mas não mataram José não. O que eles fizeram? Venderam José para uma caravana que estava passando. Pegaram a capa do José, mataram o animal, molharam no sangue e levaram para o papai. Disse: olha papai, infelizmente José foi morto, não tivemos como ajudá-lo. Mas não era verdade, né? Olha o pecado, olha a mentira. E por conta disso eles foram parar no Egito. O José então foi vendido e foi levado. Só que na venda de escravos ele acabou sendo comprado por um homem chamado Potifar, que era um dos homens mais importantes do Egito. E lá José trabalhava para esse homem. Até que um dia esse homem, José, foi acusado, né, de ter atentado contra a mulher desse homem.
tentou agarrá-lo, ele saiu correndo, falou: olha, senhora, me desculpa, mas eu tenho poder sobre tudo que é do meu senhor, menos a sua esposa, então na senhora eu não posso tocar. Não, vem aqui. Quando ele vai, corre, fica a capa, e ela começa a gritar, e claro, naquela época, a palavra de um escravo não tinha valor nenhum, ele acabou sendo preso, passou décadas preso, até que na cadeia ele encontrou um padeiro e um copeiro, que eram do faraó. Um falou para ele: José, é o seguinte, você é um homem de Deus, você tem questão de sonhos e tudo mais, não sei, eu tive um sonho assim, assim, assim. José falou: a você, dentro de tantos dias, você vai estar de volta no seu cargo, você vai estar restituído. Agora, quando estiver lá, lembra de mim. O outro veio também, falou: e eu? José falou: você vai morrer mesmo, você está lascado, para você não tem jeito. Tudo bem, um morreu, o outro voltou para a corte. Só que em vez dele se lembrar do José, ele esqueceu, porque estava na vida boa. Até que o faraó teve um sonho. Sonhou com vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas vazias. E o faraó, perturbado com aquilo, chamou um, chamou outro, ninguém sabia o que significava. Até que o cidadão lá da cadeia lembrou do José. Falou: faraó, não é que quando eu estava preso, por conta de um benefício que o senhor me concedeu, ele estava preso por causa do faraó, né? Mas não podia falar, né? Muito obrigado pelo período de prisão que o senhor me deu. Eu conheci um homem lá, e ele disse para mim que eu sairia da cadeia, que eu seria restaurado. E eu fui mesmo, ele interpretou o meu sonho. O faraó falou: manda chamar. Quando chamou, era José. Falou: amigo, é o seguinte, eu não sei de onde você vem nem para onde você vai, mas diz que você é bom de interpretar sonho. José falou: me conta então. Olha, eu sonhei assim, assim, assim. José falou: então vou te dar a receita. Vão ser 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, 7 anos de espigas cheias, 7 anos de espigas vazias. Quer saber? Por 7 anos o senhor guarda a comida, porque vai vir uma fome muito grande. O faraó acreditou e fez. Irmãos, o Egito passou a ser o único lugar do mundo que tinha comida. O faraó falou: esse cara é de Deus, esse cara é bom, eu vou trazer ele para trabalhar comigo. E o José então foi posto para ser governador do Egito, por conta das habilidades que ele tinha. Só que a fome tomou o mundo inteiro. Quem começou a passar fome do outro lado? Os irmãos do José e a sua família. Ficaram sabendo que no Egito tinha comida. Falaram: vamos juntar nós, os 11 irmãos, papai fica, e a gente vai até lá então, comprar comida no Egito. De repente, José administrava essa parte. Alguém falou: olha, tem 11 homens que vieram lá de Canaã para comprar comida aqui. José falou: quantos? 11? De onde? Canaã? Como é que eles são? Ah, meus irmãos. Só que nessa altura do campeonato, José já se vestia como um egípcio. Imagina, careca, lápis no olho, o Alexandre de Moraes misturado com Pombagira, essa mistura. José então, sentado no trono, falou: manda entrar. Entraram, se prostraram, disseram: meu senhor, nós viemos até aqui para comprar comida, porque o Egito é a única nação do mundo que tem comida. José falou: ah, nós queremos comprar. Sim, eu vou vender para vocês. Agora conta um pouquinho da história de vocês. Nós somos filho de Jacó, nós éramos em 12, um dos nossos irmãos morreu. José: conta mais, fala mais, desgraçado, vai. E nós então viemos aqui buscar clemência do povo egípcio. José falou: olha, eu vou vender para vocês, mas antes eu vou falar uma coisa. Eu sou o irmão de vocês, vocês me venderam. José, agora você acaba com a gente, não faça isso, pelo amor de Deus. José falou: não, fica tranquilo, fique em paz. Por vocês e pelo nosso pai, eu não vou matá-los não. Pelo contrário, todo o bem que vocês me fizeram, Deus reverteu em bênção. Hoje eu sou rico, poderoso, e eu tenho condições de sustentar todos vocês. Quer saber de uma coisa? Vem tudo para cá, e aqui vocês vão viver muito bem. Eles foram, não pensaram duas vezes, abandonaram Canaã e foram para o Egito. Vida boa, confortável, ocuparam os melhores cargos, onde tinha emprego eles foram sendo enfiados. Só que o tempo passou. O faraó, que era amigo do José, morreu. O próprio José morreu, os irmãos de José morreram. Só que o povo hebreu cresceu demais no Egito, porque eles tinham a bênção de Abraão, de que eles teriam bênçãos como as estrelas dos céus, eles se multiplicariam. Só que eles estavam vivendo a coisa certa no lugar
no lugar errado, porque não era para eles estarem no Egito crescendo e se multiplicando, era para eles estarem aonde? Lá em Canaã, mas porque invejaram José, porque mandaram José para lá, porque foram buscar comida e não voltaram para Canaã, eles agora estavam sob escravidão, porque o faraó mudou e falou: quer saber de uma coisa? Esse povo está maior do que a gente, daqui a pouco eles dão um golpe em nós vamos escravizá-lo. A partir de hoje, hebreu não tem mais vez aqui não, vocês vão fazer tijolos e vão trabalhar para a gente. Passou-se 400 anos, até que depois de muito clamor, Deus levantou Moisés, falou: olha Moisés, eu vou levantar você para tirar você de lá. Só que tudo isso, irmãos, embora fora consequência da atitude dos irmãos de Jacó, dos irmãos de José, filhos de Jacó, Deus já havia profetizado. Olha o que ele falou para Abraão antes de acontecer: vocês serão escravos em terra estranha, e depois de 400 anos eu vou tirar vocês de lá. E tirou. Mas de que maneira Deus precisou se valer para tirar o povo de lá? Do sofrimento, porque o faraó não queria libertar o povo. Moisés falou: olha, tudo bem, eu vou ser a pessoa, eu vou lá, eu vou falar com o faraó, e é o seguinte, eu vou tirar esse povo daqui. Foi até faraó, falou: faraó, fomos criados juntos, eu saí da corte, eu fui viver junto com os hebreus, e o Deus dos hebreus, que é o meu Deus, apareceu para mim, mandou eu vir aqui falar contigo, eu vir aqui falar contigo, e dizer que você tem que libertar o meu povo. O faraó falou: quem? Mas nem a pau, Juvenal, aqui não vai sair ninguém não, vocês vão trabalhar e vão continuar trabalhando. Voltou no outro dia, falou: faraó, por favor, libera o povo hebreu. O faraó falou: libera, eu vou aumentar o serviço, vocês estão desocupados, por isso vocês estão pensando muito em ir embora. Quer saber? Agora, além de fazer tijolos, vocês vão ter que colher a palha, vocês vão sofrer que nem nunca sofreram na vida. Irmãos, Moisés agora estava num apuro tremendo, porque sonhando com liberdade, o que acabou provocando? O aumento do sofrimento. Só que Deus falou para ele: agora vai intensificar, Moisés, vai lá e fala o seguinte: vai vir uma praga de piolho. Veio. E aí, faraó? Não quero saber. Veio uma praga de rãs, até na cama do faraó tinha rã. Faraó chamou Moisés, falou: Moisés, eu não aguento mais dormir com essas rãs aqui na minha cama. Moisés falou: então liberta o povo. Você quer que eu ore? Se você libertar o povo, eu oro e as rãs vão embora. Faraó falou: amanhã você volta. Quer dizer, dormiu mais uma noite com as rãs na cama. E assim foi, as águas viraram sangue, tiveram úlcera, até praga de todo tipo de mal que você possa imaginar, eles sofreram. Até que chegou a última praga. Qual foi? A da morte do primogênito. O Senhor determinou: olha, avisa o faraó que o anjo da morte vai passar essa noite, e a casa que não tiver sangue na porta, o primogênito, o filho mais novo, seja do rei, do plebeu, dos animais, dos ricos, dos pobres, todos vão morrer. Só não vai morrer a casa, o primogênito da casa onde tiver o sangue. E assim Deus mandou, e assim Moisés fez. Olha o Êxodo 1:13, vamos lá. Isso aqui é lição para toda a vida. Êxodo 1:13. Aliás, Êxodo 12, né? Êxodo 12:1. Êxodo 12, do 1 ao 5. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, presta atenção: este mês será o princípio dos meses, e esse será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E o 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Acabou. Você vê que o Senhor disse o seguinte: olha, vai passar a morte, mas nas casas que tiver sangue, a morte não entra. Que sangue? Qualquer um? Não, tem que ser de um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito.
Tem que ser um cordeiro especial, preparado. A carne não pode sobrar, tem que ser na medida certa. Uma família pequena divide um cordeiro, uma família maior pode adquirir mais de um, não tem problema, mas tem que ser a conta exata. Você continua no versículo 7 agora. E tomarão sangue, pô-lo aonde? Em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que, o quê? O comerem. Lá no versículo 12 agora. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu, o Senhor. O 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Aqui nós temos a instituição da Páscoa. Pastor, eu achei que a Páscoa era Jesus. Calma, Jesus é a nossa Páscoa. Diga, Jesus é a nossa Páscoa. O Senhor falou a Moisés, o faraó não quer liberar, né? Não quer. Então faz o seguinte, avisa os hebreus e a todos, que a casa que tiver sangue eu não entro e não mato, a casa que não tiver vai morrer. Assim fez. Os hebreus todos se prepararam, colocaram sangue nas portas, e o anjo da morte passou. Quando o dia amanheceu, o que tinha de gente morta não era possível. O faraó, quando viu seu sucessor, que era o primogênito, morto, ele se desesperou. Foi aí que ele chamou Moisés e falou: Moisés, pega esse povo e some com eles daqui. Eu não quero mais ver a cara do povo hebreu. E olha, Moisés, se um dia eu te encontrar, eu vou te matar. Moisés olha nos olhos dele e diz assim: você nunca mais vai me ver. E assim foi. Aonde eu quero chegar? O Egito é o mundo. Aonde nós estamos, mas não somos dele. Nós estamos aqui vivendo as aflições desse mundo, de injustiça, de maldade, de crueldade, um mundo de traição, de adultério, de pecado e de tudo que não presta. E posso, sem medo de errar, dizer: sabem quais são as únicas casas onde a morte não tem entrado? Aonde há sangue do cordeiro nas suas portas. Levanta a mão direita, diga: na minha casa há o sangue do cordeiro, aonde a morte não pode entrar. Amigo, todo egípcio sofreu o dano daquela madrugada, embora eles não eram proibidos de colocar o sangue, não. O Senhor não disse em toda a casa de hebreu, não. Ele disse em toda a casa, qualquer pessoa poderia ter o sangue nas suas portas. Seja ela egípcia, seja ela de outra nacionalidade, ou hebreu, quem sabe. A mesma coisa hoje. Não há acepção de pessoas. Para Deus não importa se eu sou branco, azul, amarelo, negro, oriental, indiano, americano. Para Deus não importa. Importa que o sangue do cordeiro esteja sobre a minha vida, que o sacrifício de Jesus esteja sobre mim. E como eu falei a vocês, o Egito é um mundo. O Egito é a terra da escravidão e do sofrimento. Alguém já foi escravo lá fora? Do cigarro, da bebida, da depressão, do medo, da síndrome do pânico, como diz, da ganância, da jogatina. Alguém aqui já foi escravo desse mundo? Ou neste mundo alguém já foi? Todos nós éramos. A diferença é que alguns reconhecem e outros nem perceberam. Não é verdade? É o caso da liberdade hoje, da nossa democracia. Democracia tão defendida. Nós somos livres para fazermos e falarmos tudo o que eles querem. Não é o que você quer, não, meu amigo. Essa democracia está diferente. Democracia que você não pode criticar a própria democracia. Onde você se viu isso? Se a democracia é o único regime onde eu tenho direito de opinião, inclusive contra ela mesma, mas é uma democracia que você não pode criticar. E se criticar, já sabe onde vai parar, né? Eu fiz a doação para um político aí de R$1 numa época.
Lembra do Pix lá? Fazer o Pix não sei para quem. Eu falei para a Lívia, eu estou sem o que fazer mesmo, quero arrumar uma encrenca. Deixa eu fazer R$1 para ele. Tomara que eles não me encontrem, que estão prendendo todo mundo. Mas também livre não ganho nada, preso eu ganho um salário mínimo. Olha que beleza. Não é verdade? Resumindo, esse mundo é um mundo de escravidão. Você sabe que na China o Google não acessa a internet de outros países, né? O chinês, ele só vê conteúdo chinês. Não existe Google, eu quero ver o que está acontecendo na Casa Branca, eu quero ver o que está acontecendo no Brasil. Você não sabe nada, você só sabe o que eles querem que você saiba. Na China tem igreja? Tem, claro que tem muitas. Só que a pregação quem dá é o governo. O governo manda um papelzinho dizendo o que é que o pastor pode ou não pregar. Isso que eu estou falando agora mesmo, na China, eu já estaria algemado. E aqui na próxima semana. Resumindo, um mundo onde a droga está tomando conta das pessoas. Não tem uma família hoje que não tenha problema com droga, seja parente de perto, seja parente de longe, seja viciado ou vendedor, toda a família tem alguém envolvido com essa praga e ninguém faz nada. É um mundo de escravidão. O mundo da jogatina. Hoje você sabia que esses jogos pelo celular está empobrecendo o país de tanta gente jogando? As pessoas estão pegando Bolsa Família e jogando nas bets da vida. Um dinheiro que era para alimento, né? Que era para uma vida digna, a pessoa está apostando em jogos eletrônicos. E sabe qual o perigo e o problema de tudo isso? Essas plataformas não são no Brasil, são fora do Brasil. Então você pega o dinheiro de todo contribuinte que ajuda a pagar o Bolsa Família e outras bolsas, e nós estamos mandando para onde? Para outros países, Singapura, paraísos fiscais. Quer dizer, você não está empobrecendo uma pessoa. Quem que você está empobrecendo? Uma nação. É um mundo de escravidão, gente, aonde ninguém quer o bem de ninguém, infelizmente. A mentira reina, os interesses financeiros reinam. E nós, embora não desejamos, nós estamos nesse mundo. Mas mais uma vez eu vou declarar essa palavra de poder sobre a sua vida: na casa em que há sangue, a morte não entra. Diga amém. Na casa que há sangue, a morte não entra. E naquela noite, quando o sangue foi passado, aspergido naqueles umbrais, ou umbraus, não sei como é o plural de umbral. Qual é o plural de umbral? Umbrais ou umbraus? Degraus ou degraus? É degraus, então deve ser umbraus também, né? Ou não? Eu não sei. Quem acha que é umbral, levanta a mão. Quem acha que é umbrais, levanta a mão. Quem não está ouvindo nada do que eu estou falando, fique como está, que você não tem nem direito a voto. Uma vez que o sangue foi derramado, a nossa saída do Egito para a terra prometida foi garantida. Nós estamos acima de poderes desse mundo, dos poderes do inferno, da morte, do poder político, de quem quer que seja. Sem contar que, por mais que a igreja seja perseguida, desprezada, seja, vamos dizer assim, preterida, deixada de lado, quanto mais eles batem na gente, mais a gente cresce. Quanto mais persegue, mais a gente avança. O evangelho de Jesus é invencível. A igreja de Jesus é invencível. Quem aqui faz parte da igreja de Jesus, então você também é invencível. Diga glória, diga glória, diga glória. Esse sangue abriu as portas para nós. No Novo Testamento nós temos a confirmação disso. Vamos à frente. João 15, 19. João capítulo 15, verso 19. Jesus está aqui, o Espírito Santo também. Oh glória! João capítulo 15, versículo 19. Olha por que para nós esse mundo é de escravidão e de sofrimento. João 15, 19. Oh glória! Se vós, está falando de quem aqui? De nós, né? Eu e você. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
exatamente como acontecia no Egito. Os egípcios eram bem tratados, os egípcios eram respeitados, os egípcios eram honrados. O que acontecia com o povo hebreu? Era chicote nas costas, meu irmão. Era surra, era fome, era sofrimento. Se você notar, é o que acontece com a gente, com todo o povo de Deus. Eu já falei aqui em um outro culto. Se você for em Roma, onde era a sede do Império Romano, você vai encontrar lá vários obeliscos na cidade inteira, inclusive aquele que fica na frente do Vaticano. Alguém já percebeu que no Vaticano tem um pino? Tem uma praça grande na frente do Vaticano e um pino, um obelisco. Aquele também foi trazido do Egito. Por quê? Porque os imperadores romanos eram admiradores dos feitiços do Egito. E geralmente os imperadores eram amantes da Cleópatra, já era tradição. Se você pesquisar nos livros de história, você vai encontrar isso. E eles adquiriam do Egito aqueles obeliscos para trazer proteção para a cidade. Até hoje eles estão lá. Eles pegavam grandes embarcações, enchiam de ervilha, o grão seco, né? Colocava aquele obelisco e cobria de ervilha para que o barco no movimento, aquele obelisco não se deslocasse e o barco tombasse. Então eles conseguiam trazer tranquilamente. Enquanto Roma amava os egípcios, o que ela fazia com os hebreus? Com os judeus? Escravizava. No tempo de Jesus, os judeus eram tributários de Roma, eles tinham que pagar para Roma. E os egípcios eram aplaudidos. Exatamente como acontece hoje. Alguém te pergunta, de que religião você é? Você fala, eu sou hindu. A pessoa fala, nossa, que lindo. Você fala, a pessoa pergunta, qual a tua religião? Você fala, eu sou kardecista. A pessoa fala, nossa, sempre respeitei, sempre gostei. Qual a sua religião? Eu sou, sei lá, Seixonoye. Oh, que maravilha. Sinto até um arrepio. Alguém pergunta, você é o quê? Você fala, eu sou crente, homofóbico, retrógrado, reacionário, machista, opressor, comunista, baterista, saxofonista, taxista. Você pode ser qualquer coisa, você vai ser aplaudido. Se você falar que é um servo de Jesus, você vai ser vaiado. O mundo sempre foi assim. O mundo nunca tolerou a igreja. O mundo adora a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo. Eles acham maravilhoso. Mas quando você fala de Deus e de Cristo, eles repugnam, eles desprezam. Mas por que eles não nos aceitam? Porque nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus, diga aleluia. De um reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diga amém. Nós não fazemos parte da patifaria deles. Agora o Reino Unido declarou que homem é quem nasce com próstata e mulher é quem nasce com útero. Eu fiquei impressionado com essa decisão, porque demoraram tanto tempo para descobrir isso. Nós vivemos numa geração onde o óbvio tem que ser explicado, discutido. Gente, eu participei de uma aula, um professor muito educado, direito constitucional, um mestre, e ele dizia assim, entre homem e mulher, nós temos 7.000 gêneros, manifestações de gênero. Aí tem que ser o pastor para arrumar uma encrenca, né? Levantei a mão, falei, mestre. E ele lá da frente, fala pastor. Eu já sabia que vinha a bucha, né? E ele gostava de mim, eu gostava muito dele também. E eu disse, professor, com todo respeito à sua colocação, e vou usar o meu direito de fala e opinião. O senhor disse que entre o masculino e o feminino há 7 variações. Ele disse, foi isso mesmo, pastor? Falei, não, o senhor está errado. Entre o masculino e o feminino pode haver 7.000 ou mais formas de comportamento. Mas sexo só existe 2, homem ou mulher. Você pode se vestir de coelhinho da Páscoa, você pode achar que é a girafa, o X-Men, o Lex Luthor, o Batman, você pode achar que é o dono do hospício, você pode achar que você quiser, o Napoleão Bonaparte. Mas ou você tem útero ou você tem próstata.
Pastor, então agora o negócio é dar com lâmpada fluorescente na cara dos outros? Lembra disso? Na Avenida Paulista, um casal, 2 homens de mãos dadas, um cidadão pegou uma lâmpada, puf, na cara. Não, não é isso, não é nada disso. Esse é outro doente. Esse é outro doente, porque quem faz isso é um doente. Agora, no nosso coração, a gente não pode se curvar. Amar a todas as pessoas, respeitar a todas as pessoas. Agora sempre devemos ter os nossos valores e princípios. Sabe por quê? Senão a gente deixa de ser hebreu e passa a ser egípcio. A gente passa de ser de Jesus e deixa de ser de Jesus e passa a ser do mundo. Aí eu não tenho dúvida de que você vai ser aplaudido. Esse pastor é gente boa. Aqueles pastores que a Globo arruma na Shopee, que levam lá para concordar com tudo que eles falam. Nossa, pastor, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Olha, quem tem estômago para assistir essas coisas, parabéns para você, viu? Parabéns pela coragem, porque a noção você já perdeu faz tempo. Ai, pastor, leva uns Kleber não sei o que da vida, né? Amigo, se um dia o mundo te aplaudir, tem alguma coisa errada contigo. Se um dia na tua casa deixar de ter sangue na porta, a morte vai entrar lá do mesmo jeito que entra na casa do mundo, da pessoa comum. O mundo aborrece porque nós não somos desse mundo, nós não falamos a língua deles, nós não temos as convicções deles. Nós servimos a um Deus único, real, verdadeiro, invencível, Jesus Cristo de Nazaré. E a sua criação está revelada na palavra, escritura única, imutável e eterna. Diga: Deus seja louvado. Eu quero que você saia daqui hoje com o coração pegando fogo. Você vai sair daqui como um crente de verdade. Diga aleluia. E eu gosto assim quando o povo me olha com o olho arregalado. É sinal que eu estou sacudindo você, como Deus fez com o profeta Ezequiel. Ezequiel estava murcho, o Senhor pegou ele pelos cabelos e sacudiu. E dali ele saiu para ser um dos maiores profetas da história da Bíblia. Nós não somos do mundo. E por que nós não somos do mundo? João 1,29, rapidamente. A hora é cruel, né? A hora não espera, né? Pode estar gostoso o que for, mas a hora... E quanto mais gostoso for estar, mais rápido a hora avança. Olha o que diz João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem ele era, segundo a classificação de João? O Cordeiro, o mesmo que foi usado no Egito para que a morte não entrasse. Derramou o seu sangue, pagou pelos nossos pecados. E por que o Cordeiro foi sacrificado no Egito? Porque a morte só pode entrar onde há pecado. E quando você sacrificava um animal, aqueles pecados eles não eram apagados, mas eles eram encobertos pelo sangue, então a morte não podia entrar. Porque aquele animal havia pago por aquele pecado, ainda que momentaneamente. O Senhor Jesus morreu com a mesma finalidade. Só que a obra de Jesus foi ainda superior, porque ele não veio encobrir pecados, ele veio apagar pecados. Porque o que você encobre está lá para sempre, mas o que você apaga desaparece. Diga aleluia. As pessoas confundem, né? No direito nós usamos os termos prescrição e decadência, e as pessoas confundem. Por exemplo, se você não pagar uma dívida em 5 anos e eles não conseguirem receber, essa dívida ela não decai, ela não é apagada, ela é prescrita. A pessoa não pode mais te cobrar, mas ela continua existindo para sempre. Deixa eu te contar um segredo. Lembra aquele programa que foi feito em determinado momento, chamado assim, Desenrola Brasil? Alguém lembra? A pessoa tinha dívida, procurava a instituição bancária, repactuava aquela dívida, pagava parcelado e o nome dela era restaurado, ou até perante a própria instituição ela já não tinha mais problema, ela conseguia crédito. Muita gente foi enganada com aquilo. Não sei se te contaram, estou te contando agora. Por quê? Muitas pessoas que procuraram as instituições e fizeram uma repactuação, a dívida já havia prescrito. O banco não podia mais cobrar, já tinha passado 5, 6, 7, 8, 10 anos. Como a pessoa foi até lá,
ela confessou a dívida e ela aceitou o acordo, o que aconteceu com a dívida? Foi renovada. E as instituições receberam do povo valores que nunca mais receberiam. Você fala, pastor, eu achei que eles estavam me ajudando. Como diz o outro, confia. Banco não dá ponto sem nó. Não, meu irmão, banco é capitalista. Quando você passa 5 anos, a dívida não morre, não existe isso de dívida morrer. Ela tem que ser apagada no SPC, no Serasa e no cartório. Mas na instituição, seu nome continua pendente. Se você deve no Itaú, um exemplo, há 20 anos atrás, tem dívida lá de 20 anos. Vai no SPC, não dá nada. Vai no Serasa, não tem nada. Você chega no Itaú, feliz e saltitante, parecendo um cordeiro, uma gazela, e diz assim, eu vim aqui aprovar o meu crédito. Primeira coisa que o gerente vai dizer, olha, você tem uma pendência de 1998. Você fala, mas você não pode me cobrar, porque já passou 5 anos. Ele fala, mas eu não sou obrigado também a te vender. Eu não posso te cobrar, é verdade, mas eu não aprovo o teu crédito. Ou você paga a pendência ou não aprova. Está entendendo a diferença entre apagar e encobrir? A dívida não é apagada depois de 5 anos, ela é o quê? Encoberta pelo tempo. O sangue de Jesus, ele não encobre a dívida, ele apaga a dívida. Você não deve mais nada para o diabo, diga aleluia. Você não deve mais nada para a morte, para o mundo, para quem quer que seja. E é por isso que as portas da escravidão se abriram para a sua saída. E agora você está caminhando para Canaã, oh glória! Que não só é a salvação da tua alma, mas é também a libertação de todos os flagelos dessa vida. Chega de sofrimento, diga amém. Chega de lágrima, de dor. Aqui no versículo, lá no finalzinho, Romanos 8:1, a gente finaliza. E quem assinou o tal do desenrola está com a raiva de mim agora, né? Calma, gente, calma. Aí você falou, pastor, você está falando isso porque é governo A, B, C ou D. Amigo, governo nenhum quer ajudar ninguém. Governo quer o seu dinheiro. Governo quer vantagem. Quem está entendendo? Governo quer empregar político. Governo quer ganhar comissão. Quer ficar rico nas nossas coisas. Você nunca vai encontrar o bom samaritano nesse ramo. Pastor, lá só tem gente boa. O mais bobo lá dá nó em pingo d'água, viu, irmão? O mais bobo lá faz um risco no chão e passa por baixo. Então não entra nisso não. E toda vez que você estiver diante de uma decisão na vida, procure alguém da sua confiança e esclareça. Não vai anúncio de televisão, não. Venha, 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 é agora, agora é a hora. Meu irmão, quando uma lei dá certo, beneficia o povo, é porque deu errado. A lei não é feita para beneficiar o povo, a lei é feita para beneficiar eles. E às vezes respinga na gente. Mas quando respinga muito, eles vão e cortam a lei. Alguém lembra daquela revisão da aposentadoria? Revisão para toda a vida da aposentadoria, quem lembra? Todo mundo tinha direito, porque quem se aposentou contribuiu a vida inteira. Todo mundo começou a entrar com ação e as pessoas começaram a receber grandes somas em dinheiro. O que a justiça fez? Mudou o entendimento. Não. Nós não vamos mais fazer a revisão para toda a vida, porque não é cabível no nosso ordenamento jurídico. Aliás, não é cabível no nosso bolso, né? Porque nós estamos dando para o povo e não está sobrando para a gente roubar. Essa é a verdade. Pastor, por que o senhor fala essas coisas? Porque eu sou protestante. Eu estou aqui para protestar. Você sabe que a nossa origem, ela é protesto, não é? Alguém lembra do ano de 1500, das 95 teses de Martinho Lutero, que se levantou contra o império e contra a igreja, que escravizava o povo? O que Lutero fez? Pegou as 95 teses, pregou lá na porta da igreja, que era padre, e o Papa mandou um recado para ele: ou você apaga isso ou você morre. Lutero falou: não é seguro e nem correto, a não ser que Deus apareça para mim. O que Martinho Lutero fez? Passou a ser o primeiro pastor da história da humanidade. Casou com uma freira chamada Catarina von Boll, ainda teve 10 filhos para arrumar problema mesmo. Eu sou dessa linhagem. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E o que mais quero se o fogo já está posto? Em outras palavras, sabe o que Jesus falou com o povo?
Não sou eu que estou arrumando problema, vocês já estão no meio do problema há muito tempo. Eu só estou denunciando, que nem eu falei com o pedreiro. Isso aqui ficou famosa aqui. O pedreiro ouviu minha pregação um dia desse e falou: pastor, você está falando de mim. Eu falei: quem sabe você não se converte. O pedreiro colocou um piso para mim e eu fui conferir a obra. Eu sou chato por natureza. É assim, mamãe fez assim, Deus quis assim. Falei: amigo, esse aqui está torto, esse está levantado, esse aqui está oco. Pastor, o senhor só coloca defeito nas coisas que eu faço? Falei: não, o defeito quem pôs foi você, eu só estou te mostrando. Fui eu que coloquei o defeito? Quem colocou o defeito foi ele, eu só estava mostrando. Um piso bem colocado, está aqui os bons pedreiros e mestres de obra, engenheiros e arquitetos, é aquele que você pega uma moeda e joga, e a moeda não pode parar em uma quina, ela tem que ir do começo ao fim. Piso que tem degrau, que você tem que levantar a perna para subir no outro, está errado. Por que o povo se libertou do Egito? Porque Moisés protestou. Moisés falou: nós não queremos mais viver essa escravidão. Sabe quando é que você vai ser curado? Quando você se tornar um insatisfeito com a doença que te perturba. Sabe quando é que você vai prosperar? Quando você se tornar um insatisfeito com a miséria. Você diz: chega, acabou, eu não aceito, eu não quero mais. Enquanto a gente achar que o mais ou menos está bom e que dá para ir levando, a nossa vida não muda. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não, mas completa, eu estou numa empolgação tremenda. Vocês têm que estar comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão. Agora vocês chegaram. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga aleluia. O Egito era uma condenação para eles. Condenação pelo fato de terem mentido para o pai. Condenação pelo fato de terem vendido injustamente o seu irmão. Condenação pelo fato de terem deixado a terra prometida para irem viver uma vida confortável no Egito. Era uma condenação. Até que o cordeiro foi morto, passado as portas, os primogênitos morreram e os hebreus enfim foram livres. O mesmo vale para nós. O que nós vivíamos lá fora era condenação. Condenação do pecado, condenação do diabo. Até colheita de sementes que nós plantamos na vida. Mas a partir do momento que nós recebemos o sacrifício de Jesus sobre nós, essa condenação foi anulada. E a partir de então nós somos livres para alcançarmos a terra que mana leite e mel. Diga bem forte: obrigado, Jesus! E vamos aplaudir a Ele. Oh, glória a Deus! Coloque-se de pé, por gentileza, e olhe para esta cruz que um dia foi preparada não para Cristo, mas para mim e para você. Mas ele se voluntariou e disse: eu irei no lugar deles, porque eu sou o único que posso derramar o sangue capaz de salvar toda a humanidade. Aleluia. Oh Jesus, desta cruz vem vitória, desta cruz vem livramento, desta cruz vem a vida eterna, desta cruz vem a felicidade. Oh, os nossos pedidos já estão aos pés dela. E quem está em casa, ora comigo, consagrando a sua vida, consagrando a sua casa, a sua família, seu trabalho, consagrando a sua saúde, consagrando a sua mente, seus pensamentos. Deus alcança, abençoa e visita a vida dos nossos, Senhor. Eu creio em Ti, eu creio no Teu nome, eu creio no Teu sacrifício. Isso, apresenta a Deus agora a sua fé, e esta fé te levará à vitória, esta fé te levará ao triunfo. Aleluia. Deus, esse povo está com a Tua bênção, e nesta hora um milagre alcança cada um deles. Você que está em casa, eu me despeço abençoando a sua vida em nome de Jesus.